Olá, meus demôniozinhos! Eu sou a Val e esse é o canal Fuja é Chip. Esse aqui vocês me perdoem, mas eu não vou falar o inglês, vai em português mesmo o título. O monstro adormecido na floresta. No outro dia, vamos ter o Tan chamando o nome do Rima e questionando aonde é que o Rima tinha ido desde o início da manhã. Ele questiona: o que é você? Algum tipo de adolescente que recém começou a ter sonhos molhados? E o Rima dá uma olhadinha todo envergonhado e o Tan completa: eu duvido muito que você sequer saiba o que são sonhos molhados. Para um fracote, você tem um olhar bem másculo. O que? Você vai me bater? E o Tan se dá conta que o Rima está lavando a sua cueca. Ele fica em silêncio um momentinho e diz: só termine o que você está fazendo e venha comer. E ele sai se questionando, assim, o que está acontecendo? Quando o Rima termina de lavar o que ele estava lavando, ele fica pensando: está um pouquinho frio esta manhã. O Tan estava usando apenas uma regata. Será que eu realmente sou mais sensível ao frio do que ele? E o Rima começa a se recordar da noite anterior, que tendo o Tan por perto, ele não teve aquelas memórias desagradáveis como usualmente ele tem. Na verdade, ele acha que teve um sonho muito bom. Mas aconteceu uma coisa: a cueca dele estava pegajosa e branca. O Tan brincou que isso poderia ser um sonho molhado. E o Rima fica choramingando, dizendo: por favor, não. E enquanto o Rima tá ali se lamuriando, o Tan aparece segurando uma toalha e dizendo: eu sabia, eu disse a você para não ficar andando por aí com as mãos molhadas, está muito frio. Ele tira uma loção e diz: as suas mãos estão muito rachadas, use isso. E o Rima reclama que ele tá passando muito. O Tan responde: bom, as suas mãos estão secas de qualquer forma, então é perfeito. E começa a esfregar a loção na mão do Rima. E a única coisa que o Rima consegue pensar é: branco, pegajoso, sonho molhado. Tadinho. Então ele puxa a mão dele correndo e diz: é o suficiente. E dá uma cheiradinha e diz: mas, ei, isso aqui cheira mais ou menos como você. E o Tan fica confuso: cheiro? E enquanto o Tan tá ali olhando para a blusa dele, o Rima se aproxima bruscamente e se agarra ali no Tan e começa a cheirar ele. Então o Rima diz: o seu cheiro é realmente bom para mim. É um pouco doce e ele permanece no meu nariz. Como que pode alguém cheirar dessa forma naturalmente? E então alguma coisa chama a atenção deles e quando o Rima se volta pro Tan de novo, o Tan já saiu andando. E o Rima se questiona: eu deixei ele bravo novamente? Então o Rima volta aos seus afazeres e um dos aldeões questiona: Rima, como que você conseguiu salvar aquelas crianças no meio do caos? Você realmente é incrível. E o Rima responde: eu só tive sorte. O outro aldeão fala: bem, eu ouvi que o Tan teve sorte também. O monstro estava muito fraco e caiu em uma cachoeira. E o Rima fica pensando: honestamente, eu mal me lembro o que aconteceu antes e depois do monstro morrer. Talvez ser abraçado pelo Tan na caverna tenha sido bom o bastante para eu esquecer todas as partes ruins. É impossível que eu tenha matado aquele monstro. Um dos aldeões questiona: o seu tornozelo está bem? E o Rima só dá um joinha. Está muito bem enfaixado, o aldeão fala. E o Rima fica todo faceiro dizendo: bem, foi o Tan. E ele para. O aldeão fica em dúvida e o Rima fica pensando: por que eu me sinto tão envergonhado de falar que foi o Tan que fez isso por mim? E os aldeões seguem conversando sobre o clima, falando que o frio está chegando, o outro diz que prefere o calor porque o frio deixa ele inútil, o outro fala: talvez seja porque as nossas raízes são de lugares mais quentes. E o outro diz: mas o Tan anda por aí com mal e mal de roupa. Eu acredito que aquele cara nem é humano. E o outro fica nervoso, dizendo: não diga coisas inúteis como essa, a não ser que eles não estejam na volta. E então o aldeão fala: ei, Rima, está ficando frio. Então provavelmente use alguma coisa mais quente do que apenas essas calças. E o Rima fica muito feliz. Ele diz: eu não acredito que alguém realmente está preocupado comigo. E fala raccoon para a pessoa, que significa eu te amo, e o Rima não sabe. E o Rima pensa: no momento em que eu acordei
Sem memória nenhuma, eu só me senti sozinho e apavorado. Ultimamente, eu me sinto feliz. O Tan e os outros não parecem me odiar totalmente. E o Aldeão tá falando ali que o Rima é um pouquinho estranha, mas muito fofo. Ele não consegue odiar ele. Então a vozinha demoníaca dentro do Rima fala: Você ousa esquecer tudo o que aconteceu e ser feliz depois de todos eles morrerem, depois de você matar todos eles? E o Rima começa a ter uma dor de cabeça muito forte e um dos aldeões questiona o que está acontecendo, se ele estava doente, e eles começam a mandar o Rima ir descansar. E o Rima fica dizendo que não, que ele quer ajudar. E o aldeão fala: se o Tan descobrir que eu fiz você trabalhar enquanto você está doente, ele vai me matar, vai pra casa. E o Rima agradece e sai andando pro lado oposto. E o cara fica apavorado, dizendo: Aonde diabos que tu tá indo? E o outro diz: Provavelmente ele tá indo procurar o Tan. Enquanto o Rima tá passeando, né, tá andando meio sem rumo, ele fica pensando: eu não deveria ficar pensando muito enquanto eu não me lembro de nada. As pessoas só me aceitaram porque eu sou um idiota inofensivo. Então a vozinha demoníaca falando: Isso, corra! Monstros não pertencem ao vilarejo. O Rima agarra uma planta e parece que está soltando o poder dele e escuta uma voz familiar chamando o nome dele. Ao olhar, lá está o Tan. Ele desce da árvore e começa a andar até o Rima. E ele já vem disparando. Por que você parece desse jeito? Dor de barriga? Frio? Você comeu alguma coisa ruim? Está subindo as montanhas de chinelos enquanto seu tornozelo ainda está desse jeito? E o Rima, ele tá extasiado, ali olhando pro Tan, dizendo: Você está praticamente sem nada. E o Tan responde: Isso é porque eu estava treinando. O que você está fazendo aqui? Eu disse para você não sair do vilarejo por conta própria, mesmo durante o dia. É muito perigoso. E o Rima responde meio cabisbaixo: Eu só estava andando. E o Tan faz um biquinho e diz: então não era pra me ver, né? E o Rima questiona: E você, Tan? O que você está fazendo aqui? E ele responde: treinando. E faz ali uma exibiçãozinha. O Tan se senta na árvore ali e diz: Bom, desde que você está aqui, suba em mim. Já que você está aqui, suba em mim. Não ter um peso real é realmente entediante. E o Rima pensa: Bom, se o Tan está de bom humor, então eu estou feliz também. E o Rima se senta ali e o Tan está em choque. Ele começa a ficar nervoso, dizendo: Não, peraí, é quando eu estou fazendo flexões. E ele dá uma olhada na situação ali e entra em pânico total. O Tan se levanta desse alavanco e arremessa o coitado do Rima, dizendo: Meu Deus, você está insano! E sai correndo disparado, dizendo: Meu Deus, aquela visão! Rima, coitadinho, sentadinho no chão, pensando: Eu fiz alguma coisa errado? De novo? O Tan, ele tinha corrido até a caverna para ter um momento solito e depois ele teve um momento de arrependimento. Foram muitas emoções. O Tan, ele tá ali morrendo de vergonha e pensando: eu tenho que admitir, ele realmente é o meu tipo. Então por que que machuca tanto o meu orgulho? E parece que ele está afim de mim também. Ou será que não? Será que eu estou me iludindo? Droga, faz tanto tempo desde que eu namorei alguém. Mas o real problema é porque o Rima, ele é muito puro. E ele tem uma epifania. Mas ainda, será que eu deveria tentar seduzir ele? Enquanto isso, o Rima tá ali cercado das crianças, elas querem levar ele pra ver os filhotes de um doguinho, e a criança capeta tá olhando pra eles com desdém. Enquanto isso, a outra criança que é querida diz: Ciao, faz um tempo. Ande logo e peça desculpas para o Rima. Então vamos lá ver os filhotes. E ela diz: Por que diabos eu deveria? Ele é o único que deveria estar se desculpando pelo resto da vida dele. Então por que eu? Seu traidor agora é todo amiguinho com o senhor Capital. O que aconteceu conosco por causa da Capital é inegável. Todo mundo costumava pensar assim, mas agora até o Tan está agindo todo estranho. Lá no fundo, o Tan está passando, trabalhando e escuta os borburinhos. E o Tan resmunga: Olha ele lá, brincando com as crianças, enquanto eu disse para ele tirar um tempo. E a criança capeta me solta: Então, você é gay? Gay igual o Tan? E o Tan fica pistoladaço. E o Rima parece ter ficado pistola também. E ele grita bem alto: Eu não sou gay! E o Tan está chocado, passado, dizendo: Que diabos é isso?
E o Rima continua a argumentação dele. O Tan pode ser gay, mas ele continua sendo uma boa pessoa. E o Tan pensa, obrigado, eu acho. E o Rima pensando, gay provavelmente significa violento ou algo assim. E ele completa, e me desculpe, eu sei o quão ruim é a capital e eu odeio eles também. Mesmo que eu tenha perdido as minhas memórias, eu estou criando um grande afeto por este lugar, então eu vou continuar me desculpando. E vou continuar vivendo como uma pessoa da biblioteca. E o Tan perde a paciência, ele arremessa tudo que ele estava segurando. E chega dizendo, vocês parecem estar tendo algum tipo de diversão. Eu estou entediado, eu posso me juntar? E o Tan tá muito pistolado e tá todo mundo morrendo de medo dele. Então, por que vocês estão tão chocados? Estão falando alguma coisa de mim? A criança capeta sai correndo em disparada dizendo que não falou nada. E o Tan fica dizendo, volte aqui. E o Rima questiona, eu? E o Tan fica dizendo, quem mais que eu poderia estar chamando? E o Rima já começa a choramingar dizendo, eu tô muito ferrado. Não, mas dessa vez eu acho que eu não fiz nada de errado. O Rima tá morrendo de medo, pensando, o Tan não vai me botar pra fora. Então por que que ele parece tão zangado? E chegando no lugar que o Tan tá levando o Rima, ele diz, pode entrar. E o Rima pensando, então essa é a biblioteca? Eu não acredito que um lugar tão grande está escondido dentro das montanhas. O Tan fala, ninguém vem aqui além de mim. E o Rima pensa, é aqui que eu vou morrer. E o Tan tá muito confuso. Ele fica pensando por que que parece que ele vai chorar de novo. Ele é muito coração mole, eu não posso deixar ele sozinho. E o Tan fica pensando, mas eu não posso ir atrás de um cara hétero. Quando ele começa a falar com o Rima atravessa ele, se agarra e começa a churumingar. Ele começa a dizer, eu realmente quero ser um cara da biblioteca. Eu não quero voltar ou morrer. E o Tan questiona, o que que você está fazendo? E o Rima responde, mas você arremangou as mangas. Sim, estava calor. E o Tan fica pensando, o que que esse idiota pensa que eu sou? E diz pro Rima se levantar e ficar reto. Não que eu me importe nas coisas desse jeito. E o Tan pensa, já que ele gosta, podemos continuar assim, porque o Rima continua abaixado, agarrado na perna dele. E o Tan fica choramingando em pensamento, droga, ele é natural, ele nasceu pra isso. E então ele tem um estalo, espera, você sabe qual é o significado da palavra gay? E o Rima tá tremendo muito, questionando gay, e ele fica pensando, Tan, uma pessoa igual Tan. E começa a responder, uma pessoa com uma péssima personalidade e violenta. E o Tan não sabe como reagir. E dispara: o que diabos você pensa de mim? Por que você está estremecendo? Alguma vez eu já bati em você? E ele tá tendo um negócio. Ele começa: ah, agora eu entendo. Então é isso que você pensa. Você é tão desinformado. Você já namorou alguém? E respondendo à pergunta do namorar alguém, o Rima diz: eu sou um adulto também. E o Tan começa a questionar: qual o seu tipo? Ah, tanto faz. Eu vou pegar o que eu puder. Então, sobre caras, você já pensou nisso? E o Rima fala sério: Tan, mesmo que eu tenha perdido as minhas memórias, não brinque com uma coisa dessas. Como diabos eu poderia estar com outro homem? E é com toda essa confusão que o nosso Mauá acaba neste momento. Eu ri tanto, tanto. Fiquem comigo que vai ter muita coisa boa vindo ainda. E agora, se você curtiu esse resumo cheio de emoções, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar os sininhos das notificações para não perder nenhum plantão BL. Isso vai ajudar demais o canal a crescer. E é isso, meus amores. Muito obrigada. Até o próximo vídeo.